Olá, Medim Ponto, sejam bem-vindos a essa live que eu farei agora com o professor Denis Xavier. A gente vai aproveitar o dia do professor aqui para... Parabéns pelo seu dia, professor. Obrigado, Denis, para você também. Como é que tá, Bruno? Graças a Deus, cara, tudo certo. Tudo bom Aliás, por aí? essa camisa é quase um lema de vida do professor, né? Sem café É, não há vida intelectual, não há aula, não há nada. é uma apologia à vida do professor. Exatamente. Aliás, Fundamental. sempre que eu apareço com a camisa assim, já me perguntam de onde é a camisa da Use Café. É só ir lá na loja virtual e comprar. Tá? Camisas ótimas. Eu, na verdade, geralmente eu tô sempre bem chechelento aqui, com umas camisetas surradas, mas você fez um post uma vez sobre questão de vestimenta. Eu falei, eu vou pôr camisa, que eu não quero passar vergonha na frente do Bruno. Aí eu meti uma camisa aqui, só para aparecer a gola, para dizer que você tem meu respeito. Como é que tá a vida aí? Tudo em Imagina. paz, né? Tudo certo. Hoje melhor ainda, porque São Paulo está como deve ser, tempo nublado e a Aí. temperatura deu uma refrescada. Porque, enfim, a gente já está nessa época desagradável em que o sol se faz imponente e o calor derrete cérebros, corações e alma. Atrapalha muito, cara. Calor atrapalha muito a atividade intelectual, diz aí. Nossa senhora, é Ah, uma coisa insuportável. é Meti um impossível. ar-condicionado aqui nesse escritório, é vida, a produção aumenta, a gente fica mais feliz, muito melhor. O Bom, pessoal que está Denis, vamos entrando começar aqui, ó, aqui. desejando feliz dia dos professores para nós. Obrigado, um Isso. beijão para Já vocês. agradecendo a audiência aqui de vocês. Nesse meio-dia, todo mundo deve ter parado agora para almoçar. Provavelmente o celular está em cima da mesa e o feijão com arroz sendo devidamente apreciado. Bom, o nosso tema aqui, Denis, a gente resolveu aqui fazer uma live para falar do Dia do Professor e, e eu já queria começar com uma provocação, porque sempre que se fala sobre o trabalho do professor e tudo mais, as discussões acabam dando uma volta dos diabos e a gente acaba não falando de dimensões muito importantes do trabalho do professor, né? Mas o trabalho do professor, ele não se realiza a contento se não for amparado pela responsabilidade dos pais e pela responsabilidade dos alunos, né? Obviamente que, dependendo da idade, a ausência de responsabilidade do aluno, que é fruto de uma maturidade que não está formada, ela tem que ser necessariamente preenchida pela responsabilidade dos pais. Então, você tem três dimensões de responsabilidade para que o trabalho do professor seja, como eu falei, realizado. É a responsabilidade do próprio professor, a responsabilidade dos pais e a responsabilidade dos alunos. Mas vamos começar pelo trabalho do professor, Denis. Eu queria te ouvir, você tem já uma experiência como professor muito maior do que a minha, e você tem um trabalho, enfim, regular como professor, né, formalmente falando. O meu trabalho como professor hoje está basicamente na internet e no grupo de estudos no Labor da PUC de São Paulo. Mas eu queria te ouvir o seguinte, estamos em 2020. Qual você acha que é a responsabilidade, quais são as responsabilidades e atribuições do professor, enfim, nesse já século XXI? Bruno, antes disso, tem alguém reclamando, a Daiane está reclamando da resolução do meu vídeo. Tá ruim? Tá ruim do Você está vídeo? parecendo uma pintura de Monet. Oh, Tá tudo, tá tô tudo, borrado? Tô borrado? tá completamente. Eu não sei se é Eu, internet. Não deve ser internet, porque sua voz está boa, né? Então, eu vou tentar fazer o seguinte, deixa isso. Vamos ver se melhora isso. vamos esperar, porque até agora não foi, Não, não. Eu estou não conversando melhorou? com a pintura de Monet, com a voz do Denis. Vamos, vamos ver aqui se... Não, tá tudo... Eu tô me vendo aqui nitidamente, eu acho que deve ser a internet mesmo. Bom, eu vou tacando pau aqui, aí se ficar muito ruim, a gente vê o que faz. Quer tentar eu te chamar de novo para ver se a coisa Não, assim, melhora? eu não tenho problema quanto a isso, não. Só se você quiser. Se o áudio estiver bom, já tá legal. Hoje tá bom, só vai ser engraçado conversar com uma pintura.
Você quer sair e voltar? Vamos fazer o seguinte, eu vou te desconectar aqui, me manda o convite de novo, já que você mudou de internet, talvez melhor. Senão a Tá gente bom. toca o barco assim, vamos lá. Fechou, fechou. Bom, desconectei aqui o Denis, vamos tentar aqui fazer a conexão. Se não der, vai o Denis em forma de pintura de Monet, tá? Vamos conversar com o quadro, não tem problema, né? Monet é uma boa referência. Se fosse uma pintura de Picasso já na fase cubista, e para mim ia ser um tanto complicado fazer essa live, mas assim, vamos lá. Estabelecendo a conexão aqui. Vamos lá. Continuo borrado? Agora tá deu uma leve melhoradinha. Ih, rapaz, borrou de novo. Ô, Denis, vamos tocar o barco, porque senão... Estranho, senão não vai. Mas, cara, você fez uma apresentação sobre o papel do aluno, o papel que a família tem nesse processo educacional. Um pouco antes da gente conversar, eu estava lembrando de uma passagem de Platão num diálogo chamado Fedro, no qual ele investiga exatamente o papel do didáscalos. Didáscalos em grego é o professor, aquele que ensina, aquele que conduz o processo formativo. E ele falava o seguinte, que a forma como se ensinava, especialmente em algumas escolas sofísticas, parece que eu estou falhando, né, Bruno? O seu áudio continua bom. E agora falhou de vez. A conexão não está boa. Cara, agora deu uma travada, mas seu áudio estava bom até então. Voltei? Voltou, vamos tentar. E o que ele estava dizendo é que o processo formativo, tal como se dava nas escolas sofísticas, em alguma medida essas escolas se aproximam do modelo que nós temos hoje, modelo de repetição, modelo ancorado completamente numa espécie de acúmulo de informações e não por um processo formativo. Ele vai dizer, olha, esse é um processo que faz com que, em alguma medida, o professor substitua o aluno no processo da construção de sabedoria, na construção de conhecimento. E um bom processo formativo tem que ser o inverso disso. Ou seja, o professor, o didáscalos, ele inspira, ele baliza o caminho, ele oferece certos parâmetros no processo de aprendizagem, mas ele não substitui o aluno, que é o responsável por transcorrer todo o percurso. O que se busca de modo geral hoje, e assim, eu fui professor de ensino médio e pré-vestibular por 6 anos antes de entrar na universidade, eu comecei bem cedo, ali pelos 18 anos, e esse sistema se reproduz na universidade, o esforço do aluno praticamente não é requerido, a não ser no sentido de ser um repetidor de conteúdo. E assim você não constrói uma inteligência razoavelmente ilustrada. O que você constrói, a palavra que Platão utiliza é muito boa nesse sentido, é um philodoxos, quer dizer, é um amante das opiniões. Ou seja, eu fico aqui a repetir. Platão diz isso, Aristóteles diz aquilo, Bruno Garchagen diz aquilo outro, e no final eu mesmo não digo nada. Eu mesmo não construí um percurso de formação intelectual, eu mesmo não desenvolvi um senso crítico. Porque uma coisa é utilizar essas informações como ferramentas para construir uma visão de mundo. Mas não, eu não me interesso pela construção de uma visão de mundo, mas simplesmente por ser uma espécie de repetidor de conteúdo alheio. Então ele vai dizer, esse é o elemento mais deletério do processo, aspas, formativo, porque ele não forma ninguém, e ele transforma o sujeito numa espécie de cabide de opiniões alheias. Então você sai citando uma série de pessoas, mas você, enquanto indivíduo, é incapaz de formular qualquer coisa que esteja para além disso. É um simples repetidor. Cara, o nosso modelo educacional e o papel do professor hoje em sala de aula nesse modelo é exatamente esse. É exatamente esse. O de pensar estruturas de repetição, o que, obviamente, traz um preço altíssimo e os resultados falam por si. Nós temos, Bruno,
60 países à nossa frente no PISA. Dos pouco mais de 70 analisados, avaliados. 60 países. Nós estamos competindo com a África, os gênios do MEC, os gênios... Voltei? Deu uma Os travadinha gênios aqui. do MEC. Agora voltou. Voltei, né? Continuam insistindo no mesmo modelo, o que, obviamente, diz bem a situação em que nos encontramos. Bom, aí você tocou num outro ponto que eu acho que a gente pode desenvolver depois, se der tempo nessa live, que é a maneira como a estatização do ensino ela provoca uma série de problemas. Ao mesmo tempo que tem essa ampliação, né, em termos quantitativos, da oferta de ensino, você tem uma queda da qualidade, até da própria responsabilidade que a sociedade, que deveria ser da sociedade, ao gerenciar, né, o ensino, tanto domesticamente dentro de casa e na participação da vida escolar do filho. Cara, você falou uma coisa aqui muito interessante, que é a maneira como o ensino foi sendo conduzido para um lado, e o esforço do aluno não é mais uma exigência. E Sim. muito interessante como o ensino passou a criar esse incentivo para que, desde criança, adolescente, depois o jovem na universidade, fosse de fato um mero repetidor daquilo que foi ministrado em sala de aula ou daquilo que foi lido quando se lê, né? Na bibliografia dada. E o que é interessante é que sequer essa parte ela é cumprida de uma forma inteligente, porque até a própria repetição, essa imagem do cabide que você criou, já é uma representação completamente falsa e corrompida daquilo que foi ensinado. Então você tem uma série de problemas que, enfim, o papel do professor ele se torna muito mais relevante do que deveria ser, mas toda a parte, digamos assim, institucional desse trabalho impede que o professor consiga, de fato, realizar esse trabalho. Cara, é muito difícil, né? Porque, assim, quando você vê exemplos de grandes professores e daqueles que, eventualmente, até são objetos de matérias em jornais, revistas, etc., esse professor que é celebrado e tal, quer dizer, ele mudou completamente, quer dizer, ele saiu daquele método, né, que o professor é encarregado e foi criar alguma coisa nova. E essa coisa nova, que às vezes nem é novidade, né, na história, mas ele simplesmente não seguiu o modelo e fez isso, e isso fez com que ele fosse celebrado de forma justa e tal. Essa coisa do esforço do aluno, para voltar ao ponto inicial, a história das universidades, né, do início das universidades na Europa, é interessante porque o professor era um tutor, não havia aquela coisa de sala de aula como passou a haver depois, né? Então, a universidade é criada a partir de um núcleo que é particular, basicamente isso. E aí, uma sala, né, acabou entrando mais um aluno, mas o papel do professor era de ser esse tutor. E essa coisa da tutoria, que se mantém até hoje nas universidades inglesas, estou falando basicamente das mais antigas, né, Oxford e Cambridge, é um negócio extraordinário, porque é o inverso disso que você está falando. Não é ela é colocada à prova a cada encontro, porque você só vai avançar numa universidade de Oxford, por exemplo, se você estudar. E a coisa das tutorias, né, o papel do professor como tutor, ele vai exigir que você tenha lido aquilo tudo, porque senão não tem tutoria. Né? É um modelo que eu gosto muito. Eu não sei se é possível fazer isso, porque no âmbito da universidade, por exemplo, que é a sua experiência e a minha, Denis, o aluno já chega tão mal formado, Sim. Um texto para ele, não precisa nem ser um livro, pode ser um ensaio de páginas, o aluno já começa reclamando, tem muita página para ler,
aí chega na próxima aula, já não leu. Se for um aluno dedicado, muitas vezes assim, não entendeu o que leu. Então, você chega a dizer, o que o professor faz num caso como esse? Como é que o professor vai ser um tutor, né? Ele tem que voltar ao básico do básico. E esse modelo que você cita das universidades inglesas é um modelo extraordinário, dos colleges, né? Então, o que você tem é quase que uma relação filial. Né? O professor, a relação professor-aluno é uma relação de família. É um tutor acompanhando 5, 6 alunos, todo um processo formativo e um diálogo muito intenso para produzir boa ciência. É claro que a gente está muito distante disso, então cada college tem uma certa tensão, até religiosa, cultural, tem uma identidade própria, né, política. É um modelo muito diverso. Bom, os resultados falam por si, Cambridge, Oxford são o que são. Eu acho que nós adotamos um modelo mais quantitativo do que qualitativo, e seria uma coisa bastante traumática, uma revolução nesse sentido. Talvez a gente possa caminhar para isso, mas, vamos dizer, destroncar o sistema para que a gente tente estruturas de college, eu acho que a gente está muito distante. No entanto, você está terminando o seu doutorado em Portugal, eu tive o privilégio de estudar na Europa também, e é interessante que diversos falando sobre o nosso sistema formativo, me perguntavam, ok, com esse tanto de aulas que vocês têm, com esse tanto de coisas que vocês fazem, que horas que vocês estudam? Eles me perguntavam constantemente, falavam assim, mas espera aí, você fez uma faculdade de filosofia que tem 5, às vezes 6 disciplinas por semestre, ou seja, você vai de segunda a sexta, eventualmente no sábado, de manhã ou à tarde você tem aula, com 4 horas de aula por sessão. Quando é que você para ler o livro sobre o qual vocês estão falando? Não tem hora para fazer isso. Então, eu tinha aulas na Itália, a cada semana eram encontros de 2 horas, porque o tutor, o orientador, ele balizava a leitura, ele dava os caminhos, vamos dizer assim, para a apreensão conceitual mais complexa, mas o trabalho do quebra-pedra é feito pelo aluno, é feito pelo pesquisador. Agora, não, no Brasil, nós, infelizmente, e isso, claro, confere ao professor um papel extraordinário, exatamente de balizador, que não substitui o esforço do aluno. No Brasil, nós entendemos o processo de forma diferente, que é, se não tem professor em sala de aula, não tem processo educativo. Isso é uma tragédia completa. O aluno, ele acha que ele está produzindo boa ciência quando ele vai muito às aulas. Eu não faltei de aula esse semestre. Isso é uma merda. Eu preferia que você tivesse faltado, estudado, né? Eu preferia que você tivesse entendido o papel do professor em sala de aula do que ficar como mero espectador de uma fala que, na verdade, ela nem é absorvida, viu, Bruno? A minha experiência em sala de aula, e eu acho que a sua não vai me contrariar, é a seguinte: o aluno em sala de aula, quando ele sai dali uma semana, se ele absorveu 10% do seu discurso, é muita coisa. Porque o processo formativo, ele demanda repetição, ele demanda a volta ao livro, ele demanda investigação, ele demanda um esforço que não é simplesmente de sentar ali e ficar ouvindo o Bruno palestrar. E o aluno pensa que é por aí. O resultado é dramático. Isso vai muito no sentido daquilo que já Heráclito, veja, que nós não estamos falando nenhuma novidade. Heráclito de Éfeso, um filósofo pré-socrático, já denunciava isso. Até eu fiz um webinar sobre ele sábado passado. Ele falava, a grande tragédia da busca pela sabedoria é o desejo de polimatia. Poli, no grego, polis, muito, vários, matés, conhecimento. Nós apostamos na polimatia. Qual que é a ideia da escola brasileira? Que o aluno faça 15 disciplinas, tendo aula sobre tudo, passando sobre todos os elementos, como se isso fosse fazer dele um sujeito mais capaz ou menos capaz. Não. Menos para uma investigação mais profunda.
Porque se você der menos de maneira mais profunda, você confere uma autonomia intelectual para que depois ele ganhe vida e se construa enquanto indivíduo, enquanto sujeito sábio. Agora não, nós queremos percorrer tudo. Aí a gente acha que na escola tem que ter aula para saber usar dinheiro, aula de capoeira, aula de afromatemática, aula, achando que sim. Não, se não der tudo para esse menino, ele não vai ser um bom cidadão. É a tragédia. Se a gente fizer o arroz com feijão bem feitos, a gente solta o cara no mundo sabendo que de fome ele não morre. Sabendo assim, opa, esse cara sabe, ele vai pegar um livro, ele vai pegar o livro do Bruno e vai saber fazer uma exegese minimamente razoável desse livro. Agora não, a gente sai dando tiro para todo lado, os italianos falam isso, né? A gente joga muita carne na churrasqueira, achando que assim nós vamos comer bem, quando na verdade interessa ter menos carne na churrasqueira e uma carne mais bem assada, sobre a qual você tem mais controle. Eles usam essa metáfora na academia o tempo inteiro. Às vezes o cara faz uma tese de doutorado falando sobre tudo. Eu falo, cara, mas você tacou tanta coisa nisso que você não assou direito a carne que você jogou nessa churrasqueira. Diminui para assar melhor. E é uma lição que você vê, de Heráclito, de 2.600 anos atrás, que a gente não aprendeu, cara. Eu fico muito impressionado com isso, o fato de no Brasil a gente ainda dar cabeçada em relação a essas coisas. Agora, essa metáfora aí do churrasco foi criada por um gaúcho, não? Nas universidades gaúchas deve ser isso, hein? Eu achei maravilhoso. Um dia me chamaram para assistir uma banca lá, e era uma banca do equivalente ao TCC. E você sabe que o melhor texto que foi feito sobre isso, sobre defesa de TCC, como conduzir a pesquisa, foi feito pelo Humberto Eco, né? Humberto Eco tem um livrinho traduzido chamado Como Fazer uma Tese, tem até em português, que ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, ó, ele usa uma metáfora, ele diz assim, quando você for fazer uma pesquisa, você não vai fazer uma pesquisa sobre os vulcões. Porque tem vulcão demais, Bruno. Tem vulcão demais no mundo. Alguns adormecidos, outros acordados, outros que acordam e dormem. Então, e você não vai fazer sequer uma pesquisa sobre os vulcões da Itália. Você vai cortar e vai fazer sobre o Etna. Só sobre o Etna. Então, menos é mais. Ou seja, se nós pensássemos num processo formativo que desse uma identidade intelectual, uma autonomia intelectual para o sujeito, para que ele pudesse percorrer, então, com certa tranquilidade, o que significa dizer, eu não vou te ensinar na escola a dirigir um Fusca, a dirigir uma Ferrari, a pilotar um avião, a pilotar uma moto. Eu não vou te ensinar, eu vou te ensinar assim, os princípios fundamentais da boa condução. Daí, você tem condições, caso queira, de pilotar uma Ferrari, de pilotar um Fusca, de pilotar um avião. Então eu te ofereço aquela base fundamental que faz de você um sujeito autonomos, autorregrado, você possa construir o seu caminho. A gente tenta salvar a humanidade com a polimatia, tentando o excelente em vez do ótimo. A gente não atinge nem o excelente, nem o ótimo, e abraçamos a mediocridade como resultado. O que está interessante, eu espero que a nossa audiência... Aliás, eu desliguei os comentários aqui, porque como o Denis continua num quadro de Monet, estava até difícil de ver o quadro de Monet. Daqui a pouco eu volto aqui e abro para a gente responder algumas perguntas. Denis. Mas o que é interessante que eu queria que a nossa audiência percebesse, vocês que estão nos vendo agora, é que a gente começou essa conversa sobre o dia do professor, sobre o papel do professor, e em nenhum momento a gente partiu para uma discussão que eu acho que é estéril e que não leva a nada, de dizer que o professor é culpado pelos dramas do ensino no Brasil. A gente está apresentando vários elementos que dificultam o trabalho do professor, né? Então a gente está fazendo essa discussão por uma outra abordagem, que é uma abordagem que a gente não está que não está no debate, né? Quer dizer, quais são todos os problemas que estão institucionalmente criados que fazem com que o professor não consiga desenvolver o seu trabalho da forma como poderia, né? E você criar incentivos para que a pessoa melhore, porque não adianta você ter uma profissão que você é atacado, o seu talento, a sua vocação e o seu trabalho diário é atacado de todas as formas,
e exigir que esse professor tenha ânimo, crie soluções maravilhosas Não. e seja um excelente professor. Não é isso. Se você tem tudo te atrapalhando, né, escapa disso se você tiver uma ideia brilhante e uma vocação extraordinária e um espírito numa fortaleza admirável. Né? Mas não é isso que acontece. E Denis, eu queria, já nessa segunda parte, daqui a pouco a gente começa Ô, a dar Bruno, live. só fazendo um parênteses sobre isso que você está sobre isso que você tá falando, se você me permite, eu não queria te cortar, Claro, mas já te cortando. Cara, ninguém dá o que não tem. Ninguém oferece o que não tem. Quando a gente fala do problema da qualidade do professor em sala de aula, ora, eu até fiz um story longo outro dia sobre isso. O professor em sala de aula, ele é o resultado final desse processo formativo. Porque esse professor, ele foi o cara lá da escola básica, ele foi o cara lá do ensino médio que nós temos. Velho, outro dia, eu tenho essa declaração, eu preciso guardá-la para não perder. O ex-ministro da Educação do Temer, salvo engano, é o Roscielli, que é o cara que está hoje na pasta da educação, acho que no estado de São Paulo. São Paulo. Saiu um resultado, é ele, né? Saiu um resultado sobre a avaliação do ensino médio no Brasil. Ele falou assim, quando ele falou isso, eu falei, olha a que ponto nós chegamos. Ele disse assim, em termos qualitativos, não há incremento formativo entre o aluno do último ano do ensino básico e o aluno do último ano do ensino médio. Ou seja, quando você avalia números, quando você avalia estatisticamente o incremento, não há incremento, há uma linha reta. É como se o aluno não tivesse frequentado o ensino médio. Ora, é esse aluno que depois vai ser desovado dentro da universidade. Eu, professor de universidade, vou recebê-lo lá. Eu não vou poder dar um curso de filosofia, a não ser pegando pela mão e dizendo assim, olha, isso aqui é o sujeito de uma frase, isso aqui é um verbo de ligação, isso aqui é o objeto. Então, esse objeto diz respeito àquele sujeito. Você está ensinando uma coisa que o menino devia ter aprendido há 15 anos. Então, e esse cara, aí é o pulo do gato. Esse cara, ele tem uma tendência a escolher cursos menos concorridos. Como ele tem uma formação de base ruim, e ele quer fazer faculdade, ele vai escolher o quê? Os cursos de licenciatura, os cursos menos concorridos. 1 por vaga, 2 por vaga. E é esse curso de licenciatura que vai desovar esse sujeito, por sua vez, na sala de aula de novo. No ensino básico, no ensino médio. É um processo. Aí você vai dizer assim, o professor é culpado. Nós não vamos eximir completamente o professor, mas ninguém dá o que não tem. O cara ele não consegue pensar para além daquilo que foi oferecido para ele. É esse o mundo que ele viu. Ele está dentro de uma caverna, essa é a metáfora de Platão, né? Ele está dentro de uma caverna, ele está vendo sombras refletidas no fundo da caverna e tomando aquilo por realidade. Se eu desço a caverna e falo para ele, mas a realidade não é essa, é outra que está fora, ele vai rir da minha cara e vai dizer, você está ficando louco. Essa é a história do processo educacional brasileiro, que tem como resultado a universidade que nós temos, a escola que nós temos e todo esse processo que a gente tem que mudar para ontem. Para ontem. Desculpa, te cortei. Não, tá ótimo. O diagnóstico que você fez é preciso e tem uma coisa assim, às vezes, como a gente está nesse momento de efervescência política, muito se fala do problema da doutrinação ideológica, etc. Mas isso não é o principal problema do ensino. Não. Quer dizer, porque se você se esses problemas sobre os quais estamos conversando aqui fossem resolvidos, quer dizer, o problema da doutrinação, cara, ia ser uma coisa marginal. Porque assim, Totalmente o conhecimento secundário. também cria um escudo, né, individual. Né? E claro, aí você tem uma outra dimensão do problema assim, que o professor enfrenta, que é o fato de muitos pais se eximirem da responsabilidade de educar seus filhos em casa. Então, não, desde criança, não olham, enfim, o material, né? não participam das reuniões na escola, não estão em contato direto com os professores e tal. E isso, enfim, essa negligência em relação aos filhos vai ter um custo. Né? Ou o filho não vai aprender nada, né? E também, aí a gente volta ao ponto inicial. Não adianta você ter uma escola sendo boa ou ruim se o aluno também não se esforça para superar a sua própria deficiência que ele está vendo no seu ambiente. Mas esse aluno só vai conseguir perceber
que está num ambiente escolar deficiente se em casa ele aprendeu isso, né? Se não aprendeu, quer dizer, a escola ser ruim para ele é É a só uma única extensão. realidade. É a única realidade que ele teve contato também. Como é que você vai cobrar que o aluno de perceber isso? Né? Exatamente. Às vezes muita gente me pergunta assim: eu estou aqui numa cidade do interior, a faculdade aqui não é tão boa e tal, não sei o quê. Eu falo assim: olha, se você pudesse ir para uma faculdade elite, ótimo, você teria acesso a material, né, uma infraestrutura, eventualmente até professores melhores. Mas acho que o principal de você estar numa faculdade elite, uma faculdade mais importante, maior, são muito mais as conexões sociais que você faz do que propriamente aquilo que você vai ter como resultado individual, né? Então, se você está numa grande faculdade de Direito, aqui em São Paulo e tal, você vai ter como colegas, né, da própria turma ou de universidade de outros anos, pessoas que depois construirão firmas de advocacia, bancas de advocacia importantes, depois se tornarão juízes, desembargadores, ministros e tal. Então, são conexões que no mundo profissional farão diferença. Agora, em termos de ensino, se você for um aluno dedicado que quer aprender, você pode estar em qualquer faculdade. Você vai Exato. superar aquelas deficiências por esforço próprio, né? E eu falo disso porque eu fiz faculdade na minha cidade, Cachoeira de Itapemirim. Quando eu fiz o vestibular em 1996, eram 4 cursos, 3 universidades, 4 cursos. Então, você tinha uma faculdade lá pequena, que tinha um curso de administração, contabilidade e um outro lá que eu não lembro. Ou seja, não eram 4 cursos, eram mais de 4. Uma faculdade de Direito, só tinha um curso de Direito, e uma outra faculdade que oferecia letras, inglês, português e pedagogia. Né? Uhum. Eu não tinha dinheiro para sair. Mesmo que se eu passasse na universidade federal, a família não tinha condições de me bancar numa outra cidade. E eu fui fazer o curso de Direito porque era o curso mais próximo daquilo que na época eu tinha como horizonte profissional. Não só horizonte, eu já trabalhava. Né? Comecei a trabalhar como jornalista em 1996. Fiz o no início do ano. Fiz o vestibular no final de 96, passei, comecei a faculdade de Direito em 1997, que era o curso mais próximo daquilo que me daria uma boa base. Né? Não me arrependo nada. Foi o melhor curso que eu poderia fazer para todo o resto que eu fui fazer depois profissionalmente. Mas assim, se eu ficasse lá em Cachoeiro, chorando as pitangas, eu tô numa faculdade pequena aqui. Ô, Denis, a faculdade era uma autarquia municipal. Era igual o serviço autônomo de água e esgoto lá. Tinha mesmo estatuto jurídico. Né? Então, uma faculdade pequena, os professores eram advogados, promotores de juiz aposentados ou em atuação e tal. Então, assim, a gente tinha, inclusive, bons professores, né? Bons professores porque foram estudiosos, foram bons profissionais e sabiam ensinar. Tinham também o dom do magistério, né? Sim. Mas, enfim, se eu ficasse ali chorando as pitangas, cara, é Não, muito cara. engraçado, porque depois, e já passa a bola para você que eu já estou falando demais, gente. Não, tá tranquilo. Quando eu me formei em 2001 e fui fazer o mestrado no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa em 2007. Né? E aí, até 2009 eu fiz lá o mestrado, morando em Lisboa. Em 2010 eu fui para a Universidade de Oxford, fazer a parte final da investigação. Cara, eu lembro, o primeiro dia, eu cheguei em Oxford, botei as malas no lugar onde eu ia morar e fui dar uma volta pela cidade. A primeira coisa que me veio à cabeça foi, cara, até ontem eu estava em Cachoeiro de Itapemirim, a minha cidade, estudando na Faculdade de Direito de Cachoeiro. E tudo aquilo que eu aprendi e a postura que eu tive frente aos meus professores, ao ensino, a vontade de aprender, foi todo esse percurso me fez chegar até a Universidade de Oxford. E assim, cara, foi ótimo ter passado por isso tudo. Né? Porque aí eu posso chegar para uma pessoa que
que se aproxima de mim e pergunta, né, achando que essa pessoa só vai conseguir alguma coisa se estiver em São Paulo, no Rio, ou na capital do seu próprio estado, só vai conseguir alguma coisa se estiver numa grande universidade. E não é essa a realidade. E com isso eu passo a bola, Denis. Tá muito distante disso. Está muito distante disso. E é legal você contar essa experiência, porque as pessoas devem perceber com essa clareza de que o processo formativo, o processo educacional, ele é, em larguíssima medida, um exercício de autonomia, um exercício de investigação, um exercício de busca que é do próprio sujeito. Essa chave, às vezes, a gente que teve esse percurso fora, é muito interessante, né? Você olha, na hora que você para ali, que você fala, caramba, olha o arco que eu fiz, né? E olha as coisas que eu pude construir. Isso está aí para as pessoas. Eu coloquei outro dia nos meus stories uma fala do Elon Musk, uma fala muito dura do Elon Musk nesse sentido, ele falando assim, olha, é claro que aí descontado algum exagero retórico, mas ele diz assim, e eu não sei se é um exagero retórico, ele diz assim, você não precisa ir para a escola ou para a universidade para aprender. As coisas estão aí, gratuitamente para todo lado. Elas estão à disposição de quem quer. Então, hoje você vai para o college, né? Você vai para a universidade, você vai... pelo motivo que eu falava, você tem os relacionamentos sociais, né? Você tem o network, né? Que é importante e tudo, mas o conhecimento em si, ele está aqui, ó, no computador. Você entra, tem cursos, você oferece cursos, eu ofereço cursos, tem conteúdos que são gratuitos, outros que são pagos a preços muito módicos e acessíveis. Então, eu posso te dar absoluta certeza, o nosso curso de filosofia aqui da Federal de Berlândia, até ontem ele tinha 5 anos de grade. Depois, imagine você, depois eles fizeram uma revisão, colocaram 4 anos de grade de um curso de filosofia. Cara, 100% do que você tem ali, você aprende com um pouquinho de boa vontade aqui, na internet, sem sair de casa. Ah, não, tem a questão da titulação. Ok, de fato. Então você resolve essa questão da titulação e que cada vez tem menos peso, menor importância no processo, mas você resolve isso com uma mensalidade aí de R$80, R$100, você nem sai de casa, liga o computador, deixa o professor falando besteira, se for o caso de um cara falando besteira, se for útil você vai lá e aprende, mas essa autonomia, né, é algo, e é muito... Se já era assim, hoje é muito mais tranquilo nesse sentido. Nunca houve uma época na nossa história com tantos conhecimentos disponíveis, com tanta informação disponível. Agora, nada disso, Bruno, substitui aquela boa educação doméstica, né? Aquela boa educação doméstica sem a qual você não consegue balizar o resto. Tem algumas coisas que vêm de casa. A gente está falando de uma formação acadêmica, a gente está falando de uma formação escolar, mas mesmo essa formação acadêmica / escolar, ela é condicionada, pelo menos num start, num primeiro momento, pelo modo como você vê a importância do processo formativo. E aí a casa é importante. Não vou dizer que ela seja decisiva, mas eu acho que ela é muito importante. Decisiva no seguinte sentido, muitas vezes você está numa casa de gente ignorante, de gente que... Voltei? Voltou. Despreza, voltei, né? Que despreza a leitura, que despreza o conhecimento, mas que de alguma maneira não te impediu de fazer ver a importância dessas coisas. Mas, cara, nunca houve uma época tão propícia para fazer boa ciência com tantas informações quanto a nossa época. Agora, é claro, isso demanda filtro, isso demanda uma certa estratégia e mais, demanda muita vontade. Não há nada que um sujeito com muita vontade de realizar, não há nada que o impeça, viu? Essa é a verdade. Olha o louco aqui pulando, fala oi pro Bruno, olha lá, pronto, já foi. Psicopata, total. Tem razão, Denis, e tem uma coisa, de tudo que você falou, o papel do professor diante de tanta informação, tanta possibilidade de escolha na internet e até a quantidade de universidades, faculdades que existem,
Aí o papel do professor, ele é mais importante, mas esse professor tutor, que é o cara que vai orientar, olha, leia isso, não perde tempo com esses livros aqui não. Então joga essa estante toda, deixa essa estante toda de lado, porque esse livro aqui, ele vai te dar tudo o que você precisa nesse momento. Se você quiser aprofundar nesse assunto, a bibliografia desse livro tem todos os caminhos para você se aprofundar, ou se não tiver, eu vou te dar aqui. Então, assim, eu acho que uma das grandes tarefas, né, ou missões de um professor, seja em sala de aula, na internet, né, no debate público, é fazer esse trabalho de orientação. Ou seja, descarte assim, 90% que você está vendo aí e vá direto nisso aqui, porque isso aqui é importante. E assim, às vezes, selecionar Bruno, é ganhar tempo também, né? Às vezes, dar o caminho das boas perguntas. O sujeito que sabe formular as perguntas corretas, e a filosofia é o exercício da boa formulação de perguntas, muito mais do que a proposição de resposta, né? Então, você perceber quais perguntas importam e quais perguntas não importam, não interessam. Eu faço isso muito aqui no meu Instagram. Às vezes me mandam na caixinha, me mandam inbox, algumas perguntas que parecem ser importantes. E a minha resposta, invariavelmente, é: qual é a importância dessa pergunta? Que sentido faz a gente parar para falar disso? Tá? Então, às vezes, aprender qual dúvida faz sentido nesse curso de formação, nesse percurso formativo, é muito mais importante do que esse exercício desenfreado de celebração de qualquer resposta. As pessoas, muitas vezes, não percebem que o processo educacional, e aí o professor não pode substituir, a frase é platônica, tá? O professor que dá a resposta substitui o aluno. O professor que dá a resposta substitui o aluno. Então, não é dar a resposta. Professor, o que é isso? Ah, bom, isto é aquilo. Ofereceu de mão beijada, acabou. Você anulou o papel do aluno. Ele está ali para quê? Qual é a função? Você está criando simplesmente um outro de você. E a ideia não é essa. A ideia é, bom, essa pergunta faz sentido? E que tipo de resposta nós podemos dar? Eu no meu doutorado, fiz um estudo sobre de Platão sobre a ciência, chamado Teeteto. Esse diálogo tenta definir o que é a ciência. O que é o conhecimento em sentido forte? O que é o conhecimento em sentido seguro? O que os gregos vão chamar de episteme. Aquele conhecimento que você se sobrepõe ao objeto. Platão, por meio dos personagens Sócrates e Teeteto, passa o diálogo inteiro dizendo o que ciência não é. Olha, ciência pode ser isso? Não, não pode ser isso, por causa disso, disso, disso. Mas pode ser aquela outra coisa? Não, não pode ser aquela outra coisa, por causa disso, disso, daquilo. O processo dialético de conhecimento é um processo, muitas vezes, de fazer boas perguntas para abandonar respostas ruins. Então, às vezes os meus alunos, os meus orientandos falam assim: professor, eu quero fazer uma pesquisa que vá provar que o conceito de justiça para Aristóteles é esse. Eu falo, bom, mas se você já vai fazer uma pesquisa para provar, você não precisa fazer a pesquisa. Para que você vai pesquisar para já chegar a uma conclusão a qual você já chegou, você já tem? Você vai escrever simplesmente um panfleto de defesa de uma tese que você já carrega. Outra coisa é dizer assim: eu vou pesquisar o conceito de justiça em Aristóteles para saber o que ele diz sobre isso. E, eventualmente, desmontar todas os pré-conceitos, os pré-juízos que eu tinha a esse respeito. Cara, ciência é feita de não o tempo inteiro. Mas as pessoas, o homem, às vezes, o homem não letrado, o homem que não tem um certo pendor para as coisas do conhecimento, ele acha isso, que assim, não, se não for para me dar uma resposta pronta, pasteurizada amanhã, eu não quero saber desse percurso. E mais importante do que a resposta é o percurso. Né? É o caminho. Assim. E o professor que inspira, e aí a gente está falando de professor, né, Bruno? O Carl Sagan fala isso, que o papel do professor é o papel de inspirar. É de falar assim: esse cara, ele me faz querer ser melhor. Independentemente de eu concordar com ele em tudo ou não, independentemente das suas posições político-partidárias, independentemente das suas preferências culturais, mas
esse cara me faz querer ser melhor. Se existe outro papel para um bom professor, eu desconheço, a não ser esse, né? Daquele professor que cria em você uma dinamis, né? Uma potência de ir atrás para se realizar, tanto quanto possível, enquanto indivíduo. Eu acho que esse é mais ou menos o caminho. Não, essa frase é maravilhosa, porque quando você pega o próprio conceito de inspiração, né, da palavra inspiração, e o ato de inspirar outra pessoa, o professor, quando inspira, ele pode pegar qualquer assunto, ele vai explicar e ele vai motivar o aluno de tal maneira, um assunto que às vezes o aluno achou que era chato e tal, que, enfim, ele falou assim, pô, me deu vontade, eu nem tinha vontade de estudar essa porcaria aí, né? Mas esse professor trata disso de uma forma tão sensacional que, pô, eu quero saber que diabo é isso, eu quero saber mais, né? O olho brilha, né? Exato, esse é um aspecto mais ligado ao conhecimento. Por outro lado, tem essa parte inspiradora, que é a seguinte, é você passar a ver o professor com respeito, por conta daquele professor. Ou seja, você ver a atividade docente com respeito, porque aquele professor reúne o conhecimento, a autoridade, a linguagem, a postura, tudo que um professor historicamente teve, né? E, portanto, a autoridade que o professor exercia em sala de aula, e eu sou da geração que pega a transição, né, de um professor que ainda tinha isso, da atividade docente que ainda tinha isso, para aquilo que se transformou hoje. Ou seja, o professor, salvo em raras exceções, em algumas escolas ou universidades, e alguns cursos, o professor já não tem autoridade. E aí, quando você vai ver, não tem autoridade por uma série de razões, e os próprios indivíduos professores, ao não ter a postura adequada dentro de sala de aula, linguagem, vestuário, conhecimento, né? Tudo isso, o tratamento com o aluno não é amigo, não é amiguinho. O aluno pode se tornar um amigo depois que se forma, mas aluno não é parceiro de chopada, de balada. Aluno não é parceira de balada, aluno não pode ser parceiro de bar, não pode. Se o professor quiser sair de sala de aula para ir ao bar, conversar sobre temas ligados, beleza, mas essa separação tem que ficar clara, porque senão não consegue exercer autoridade. A autoridade é baseada no respeito. Se eu perco o respeito pelo professor, é impossível construir autoridade. E essa coisa da inspiração, então, tem esses elementos múltiplos, Denis, que fazem com que essa atividade seja tão bonita, né? E que seja possível exercer a atividade de professor de uma forma nobre, de uma forma digna, apesar de todo esse cenário contrário sobre o qual conversamos aqui, né? Você falou uma coisa extraordinária, né? Que essa tentação dessa época que vivemos, né? E todo mundo tem isso, né? Eu vou até habilitar os comentários aqui para a gente ver se tem algumas coisas. Que é a seguinte, essa coisa de concordar, né? Concordar. Você me explicou uma coisa, isso eu concordo ou se eu não concordo. Cara, isso, assim, é uma coisa que a pessoa não tem que se preocupar nada. Assim, a grande preocupação numa conversa ou numa sala de aula, seja uma conversa com um amigo, com um conhecido, não é se concorda ou discorda. A grande, assim, acho que a grande preocupação deveria ser o seguinte: o que eu aprendi com isso? Eu aprendi alguma coisa ou eu não aprendi nada, né? Acho que dificilmente você não vai aprender nada, né? A decisão de, por exemplo, jamais conversar com aquela pessoa é um aprendizado, né? Essa pessoa não tem nada a acrescentar e, pelo contrário, essa pessoa me faz mal, né? Mas isso não está no âmbito de concordância ou discordância, sabe? Isso, enfim, é um elemento acessório, mas o aprendizado eu acho que é o grande lance. E essa coisa das perguntas, Denis, é uma coisa maravilhosa também, assim. O professor como aquele que te ensina ou te dá o caminho das pedras para você fazer boas perguntas. Nessa coisa de ensino, por exemplo, você deve receber essa pergunta de forma recorrente. O mesmo tipo, a pergunta da mesma natureza. Volta e meia eu recebo a seguinte pergunta: professor,
qual o mercado de trabalho para o cientista político? Mas, cara, essa não é pergunta, né? Assim, a primeira pergunta que a pessoa deve se fazer quando tem interesse numa área é: qual é a minha vocação? Né? Qual é a minha vocação? O que eu devo fazer? Qual é o meu objetivo de vida? Qual é o meu objetivo profissional? O que eu devo fazer para atingir esses objetivos? Só depois de respondidas essas perguntas é que você vai ver se aquela área atende esses requisitos, né? E depois, nunca coloque na sua cabeça assim, se tem mercado de trabalho. Qualquer que seja a área que você vai trabalhar, fazendo ou não faculdade. A pergunta que você deve fazer, se você escolhe, ou você tem como horizonte uma determinada área, é: o que eu posso fazer para, com o fruto do meu trabalho nessa área, eu ter a vida financeira que eu quero? É isso. Essa é a pergunta que deve ser feita. Né? Cara, o mercado de ciência política, né? Quando você vai ali ver essas manuais de vestibular, não sei o quê. Aí vai dizer, olha... Filosofia, Bruno, filosofia. Abrir um escritório de consultorias filosóficas. Cara, mas assim, você tem aquela coisa padrão, né? Ciência política, você vai ser professor, pesquisador, né? Pode entrar na área política e tal. Aí, imagine você, né? Jovem, que tem um interesse por ciência política, você quer estudar política, e você não se encaixa em nenhuma daquelas profissões que estão sendo apresentadas. Você vai fazer o quê? Vai partir para outra área, né? Que não aquela. Vai disputar aquelas vagas em cursos menos concorridos, né? Cara, mas a pergunta está errada. Você está fazendo a escolha errada, você está desistindo, às vezes, de um sonho, de uma vocação, porque a pergunta foi feita de forma equivocada. Assim, como eu consigo me realizar profissionalmente, ganhar aquilo que eu acho que eu mereço, a partir daquela escolha que eu fiz? Cara, e vai seguir teu sonho, né? E sem esperar que o mundo celebre a sua escolha, né? Porque toda escolha é marcada por um grau de imprevisibilidade, de elementos, né? Outros que fazem parte dessa impossibilidade do cálculo absoluto sobre a vida. Agora, escolher com base naquilo que é importante para você. O pessoal está até falando aqui, Bruno, de professores ruins, de professores que tentam forçar doutrina, goela abaixo. Moçada, Bruno, eu fiz questão de gravar essa frase aqui do filósofo chamado Horácio, é um filósofo latino, no braço, porque essa frase me diz muito, que é parvum parva decent. As coisas medíocres a quem é medíocre. A vida é muito boa, desviar das antas é que é difícil. E às vezes a gente vai ter que fazer esse exercício de tolerância, né, de dentro de uma sala de aula, pegar uma pessoa que não entendeu muito bem o seu papel ali. Isso acontece com alguma frequência, mas isso não pode ser um obstáculo real para o seu desejo de uma formação de boa qualidade. Mesmo porque, como a gente está falando aqui desde o começo, está tudo muito acessível, né? As possibilidades estão aí. Mas, Bruno, deixa eu fazer um parênteses. Quando você estava falando dessa questão de uma certa liturgia, né? Da autoritas do professor, como isso é maravilhoso. Cara, eu fiz meu doutorado com o sujeito, que obviamente, não por outro motivo, eu fiz meu doutorado com ele, sujeito que eu considero o maior estudioso de filosofia antiga, vivo, que é Maurizio Migliori, um discípulo em primeiro grau do Giovanni Reale. E eu me lembro de chegar a ele e utilizando a ele o tratamento respeitoso, que em italiano, peraí, bebê, vai no meu colo, que é ele tá louco aqui, que é o lei em italiano, senhor, né? Então, o senhor para cá, o senhor para lá, e ele me usando comigo o tu, um tratamento informal, equivalente ao nosso você. Isso marca uma diferença de autoritas. Isso marca uma diferença ritualística de posição. Aí você vai dizer assim, que frescura, ele fez isso para te humilhar? Não. Ele fez isso porque ele tem uma posição construída com muito esforço e empenho que deu a ele um peso diferente daquele que eu tenho nesse processo de formação. Ok. Aí, meninos assim que eram muito próximos a ele, com 10, 15 anos de convivência, ele usava o tu e esses meninos usavam o lei. Então, sempre marcando. Dia que eu defendi meu doutorado e que 1 semana, 2 semanas antes eu havia passado na prova aqui na Federal de Uberlândia,
ele me chamou, após a defesa, ele me chamou no escritório dele, no gabinete dele. Ele falou assim, Denis, adesso diamo-ti del tu. Agora nós estamos em condições semelhantes e não faz sentido você se referir a mim como lei, como senhor. A nossa relação, você tem o título, você fez por onde obter o título, você passou pelo processo formativo, você é um colega professor, nós somos diamo-ti del tu, essa expressão de agora a gente usa você com você. Ah, que Bom, não é frescura, porque em última instância o que virou foi uma forçação de barra para que o professor em sala de aula seja legalzinho, gente boa, para ter a simpatia da turma, quando a simpatia é só um elemento acessório no processo formativo. Muito mais importante do que ser coleguinha, amiguinho da turma, é fazer bem o seu papel. Agora, claro, quando você não dispõe de competência no exercício da profissão, você vai apelar para outros recursos, como esse. Não, mas eu saio para chopada com a moçada e eles me adoram. Tudo bem, eu não sei que tipo de impressão você vai deixar no curso da vida, no processo formativo dessas pessoas. É aquilo que você disse, nada que impede de a gente ser amigo no curso do processo, mas esse não é o primeiro dos elementos. Essa história que você contou é maravilhosa, Denis, porque o professor pode te tratar da forma como ele quiser. Ele está num grau de autoridade e hierarquia acima de você, que é aluno. Mas o contrário não é verdadeiro, a não ser que ele permita. E provavelmente, eu acho que até hoje você não conseguiu chamar ele não consigo. Num tratamento pessoal. É impossível. Não Essa relação consigo. de autoridade, ela se mantém durante toda a vida. Eu chamo de maestro, ele já me deu um esporro, maestro Migliori, maestro Maurizio, e eu não sono tuo maestro, Denis, cazzo, é meu mestre, cara, como é que? Porque é um olhar de admiração, é um olhar de admiração e de inspiração, quer dizer, eu não consigo me ver como um igual, e isso não é demérito, isso não é demérito nenhum, isso é simplesmente um reconhecimento de um processo formativo que deu a ele uma autoridade, um conhecimento que eu não tenho ainda. E que ele me inspira a buscar. E mesmo que eu venha a alcançá-lo nesse processo, eu não consigo olhar de maneira diferente. Então, eu acho que essa respeitabilidade no processo da construção da ciência, mesmo nos pontos em que você não concorda com esse professor, cara, isso é maravilhoso. Não tem nada mais bonito do que isso nessa linha de processo formativo. E que a gente perdeu, cara. Isso é ruim. A gente perdeu isso, né? Você fala disso com toda razão. Aquele professorzão que vai de chinelo em sala de aula, todo arrebentado, que tá tirando sarro o tempo inteiro, mas que não está falando de conhecimento, que não está falando de ciência, e que busca simpatia pela mediocridade, que busca simpatia pelo nivelamento no nível mais baixo. Isso é péssimo. A Bárbara está aqui. Como aquele seu aluno te chamou por ou. Ah, é. Não, eu às vezes eu pego o aluno de primeiro semestre, teve um aluno que a primeira pergunta que ele foi me fazer, ele falou assim, mas... Ou é breque de burro, né? Cara, aí ninguém dá o que não tem. Esse menino, ele chama o pai de a mãe de Aí eu tive que chegar e falar assim, não, peraí. Eu sou seu professor, você pode me chamar de professor, você pode me chamar até de Denis, mas não é um modo de se referir a ninguém. Aí você fala, era por mal? Não era por mal, mas é que o menino vem numa linha de vida que o leva a isso, é uma loucura. É verdade. Jamais foi corrigido. A minha bateria do fone. Tá me ouvindo bem, Denis? Tô te ouvindo. Agora tá no geral aqui. Meu cara, estamos acabando essa live, a gente podia ficar aqui conversando o dia inteiro, mas eu acho que é um tema que a gente pode voltar, tá? É bom o papo. Tem muita coisa para a gente falar ainda dessa profissão nobre e digna que é ser professor, tá? Então, verdade. Gente, primeiro, Denis, brigadíssimo pela gentileza, você ter me atendido aí na hora do almoço. Não, ao contrário, eu te agradeço pela disponibilidade, meu amigo. Dá um beijão na Mari, um beijão na filhota. E vamos repetir a dose. Não, vamos sim. E também beijos à família, aos gatos. Obrigado a todos que cá estiveram. A senhora, sua esposa. Obrigadíssimo a todo mundo aqui. A audiência é incrível para meio-dia a 1h da tarde.
Tá? Faremos outra, gente. Obrigado. Feliz dia dos Obrigado, professores. gente. Obrigado. Um beijão para vocês. Tchau. Tchau, tchau.